pessoal! Fico muito feliz de estar com vocês nessa aula de hoje, muito especial de revisão e avaliação. É um momento especial, não é? Em que nós vamos avaliar aquilo que foi estudado durante toda essa unidade. E hoje, nessa revisão, nós vamos lembrar um pouco de descrição, apenas descrição. Vamos estudar um pouquinho sobre isso? Olha aí, nós temos a descrição dentro do texto descritivo. Então, o texto descritivo, nós vamos sempre encontrar em vários tipos, em vários gêneros textuais que são narrativos. Eles trazem uma característica. O texto descritivo é aquele que descreve detalhadamente as características de algo. Seja um objeto, seja uma natureza, seja uma pessoa, um animal, um lugar ou uma situação. Então, nós temos aí texto descritivo. Isso pode ser feito pela fala ou pela escrita. Pode incluir as características mais gerais e as mais específicas. Então, dentro do texto descritivo, nós vamos encontrar as características de algo como um objeto, uma pessoa, um animal, um lugar ou uma situação. E isso vai ser descrito com detalhes, certo? Então, nós já estudamos em séries anteriores, em anos anteriores, a respeito de cores, de características dos seres, né? Os adjetivos. Nós encontramos muitos adjetivos, né, dentro de um texto descritivo. Então, podemos ver que o texto descritivo ele é muito rico em adjetivos, porque são os adjetivos que vão trazer essas características minuciosamente, detalhadamente, sobre pessoas, objetos ou lugares, situações. Então, continuando, vamos ver mais um pouquinho a respeito do texto descritivo. Qual é o objetivo de se fazer um texto descritivo? Para que eu faço um texto descritivo? O objetivo de quem produz esse tipo de texto é transmitir observações e sensações. Pensem bastante a respeito disso, concentrem-se nisso. O objetivo de um texto descritivo é transmitir observações e sensações do que é descrito. Então, todas as observações e sensações que você encontrar num texto descritivo é por conta de quem escreveu ou de quem falou a respeito desses detalhes, dessa descrição minuciosa de lugares, de pessoas, enfim. Em outras palavras, o autor, aquela pessoa que descreve, ele capta as impressões e a descreve. Então, tem um olhar muito pessoal de quem está escrevendo o texto ou quem está falando a respeito desses detalhes aí, de lugares, de pessoas, de situações, ok? Quem lê ou escuta esse tipo de texto forma uma imagem na sua mente como se visse uma fotografia. Então, um texto descritivo, quando ele é bem feito, bem elaborado, ele vai fazendo com que o interlocutor, aquela pessoa que está lendo o texto ou está ouvindo aquela descrição oral, vai formando na sua mente, ele vai visualizando toda aquela cena, ou aquela pessoa, ou aquele objeto, ou aquela situação. Vamos em frente? Então, nós temos aí, conforme a intenção do texto, as descrições são classificadas em subjetivas e objetivas. Então, nós temos dois tipos de descrição, as subjetivas e as objetivas. Vamos dar uma olhada um pouquinho a respeito da descrição subjetiva. A descrição subjetiva, ela vai evidenciar as impressões
pessoais do emissor. Quem é o emissor? O emissor é aquele que está escrevendo o texto, é o escritor, é a pessoa que está fazendo aquele tipo de redação, aquele conto, aquela crônica, seja qualquer tipo de texto que seja narrativo, ele vai trazer descrições. E as descrições subjetivas trata da questão emocional. As impressões que ele vai colocar no texto vai ser a partir do olhar dele, a forma como ele vê. Então há muita subjetividade. Vamos ver o texto. Esse texto é lindo. Olha aí essa imagem. Esse texto faz parte do romance de José de Alencar, do período do romantismo, e vocês vão estudar isso lá no ensino médio. Então, olha a descrição psicológica que ele faz, detalhada a respeito de Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Percebem? Ele faz uma comparação dos lábios de mel e tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Ele comparou os cabelos de Iracema com a asa da graúna. E mais longo, olha aí, o tamanho do cabelo dela, ele comparou com o talhe da palmeira. O favo da jati, da abelha, não era doce como o seu sorriso. Então ele faz comparações e todas essas comparações são subjetivas. Ele está mostrando a beleza dessa indígena com o olhar dele, um olhar romântico, ok? Nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Então ele faz essas comparações e ele está descrevendo, mas ele está descrevendo de uma forma subjetiva, porque toda essa descrição está carregada de emoção desse autor, desse escritor, desse poeta, desse eu lírico que traz toda essa emoção e transmite para nós, interlocutores. Porque quando nós lemos, nós sentimos a emoção e visualizamos toda essa comparação que ele faz, não é? Continuando, ele continua descrevendo, né? Continuando, olha mais comparações e descrições psicológicas. Mais rápida que a ema selvagem. Comparou a rapidez dela com a ema. A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, a grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Percebem como o eu lírico traz essa emoção para nós, interlocutores? Quando ele fala o pé grácil e nu, mal roçando, você sente os pés dessa indígena roçando pela terra, pelo gramado, pelo chão onde ela está pisando. Então, é uma descrição psicológica, porque carregadas de emoção, traz figuras de linguagem, traz essas comparações que ele está fazendo entre ela, a Iracema, e todos os seres da natureza que estão em volta dela. É uma descrição subjetiva, certo? Vamos ver mais um pouquinho a respeito. A descrição objetiva já foge de tudo isso. Já vamos direto para as características físicas. Então, a descrição objetiva procura descrever de forma exata e realista. Então, ele não foge para nenhuma emoção, não se prende a nenhuma emoção. Ele vai dizer exatamente o que ele está vendo, da forma exata como ele está vendo e real.
as características concretas, ok? E físicas de algo, sem atribuir juízo de valor. O que significa isso? Ele não vai dizer se é bonito, ele não vai dizer se é feio, ele não vai comparar com nada, ele apenas vai fazer a descrição do que ele vê. Então, ele não vai atribuir nenhum juízo de valor. Ele vai falar ou vai escrever de forma exata e realista e características concretas, apenas o que ele está vendo. Ele não pode dizer algo que ele pensou a respeito do que ele está vendo, porque é uma descrição objetiva. As impressões subjetivas são outras. Ele não pode imprimir subjetividade. Ele só pode dizer aquilo que ele está vendo, da forma como ele está vendo, apenas isso. Então, se o autor de Iracema fosse fazer uma descrição objetiva de Iracema, como ele faria? Iracema tinha os cabelos negros e longos. Apenas isso. Porque é apenas o que os olhos dele veem. É uma descrição objetiva. Onde nós encontramos esse tipo de descrição objetiva, descrição subjetiva? A descrição objetiva nós encontramos em vários tipos de texto também. Textos narrativos. Nós vamos encontrar na notícia, nós vamos encontrar no conto, nós vamos encontrar numa crônica, na novela, no romance. Este é um romance. Iracema é uma personagem de um romance indianista, não é? Então, nesse tipo de texto, nós encontramos esse tipo de descrição. Pode ser descrição física e pode ser descrição... A descrição física é uma descrição objetiva. A descrição subjetiva, ela é psicológica. Então, ela traz a emoção de quem está fazendo essa descrição. Ok? O eu lírico dentro do texto literário traz toda a sua emoção e, como no caso da Iracema, ele faz comparações com seres da natureza que a cercam. Né? Como a jati, como o tale da palmeira, como outros seres que estão ao seu redor, ok? Vamos ver um pouco mais sobre texto expositivo. Então, o texto expositivo é uma produção que tem como função principal sintetizar ou analisar alguma ideia. Então, texto expositivo, ele vai sintetizar ou analisar alguma ideia, algum conceito, uma teoria ou fenômeno. Desse modo, esse tipo textual auxilia principalmente na identificação, instrução e informação de determinado assunto, sendo muito utilizado, por isso, em ambientes educativos, na educação escolar, acadêmica, profissional, etc. Texto expositivo. Nós encontramos esse texto expositivo em vários tipos também. Nós encontramos no menu, num restaurante. Nós encontramos esse texto expositivo, nós podemos encontrar dentro do ambiente escolar, num seminário que nós vamos apresentar para o professor. São textos expositivos e ele sintetiza e analisa informações, certo? Continuando. Agora, como nós vamos adiantar um pouco, nós vamos ver um pouco de curiosidade sobre a história do Brasil. Então, para que vocês tenham conhecimento, todos nós adoramos saber curiosidades sobre qualquer tipo de assunto, não é mesmo? O ser humano é um ser curioso por natureza. E nós,
Na idade escolar somos mais curiosos ainda. E como estamos na Semana da Pátria, queremos também que vocês tenham conhecimento de algumas curiosidades da história do nosso país. Vamos lá? Então vamos lá. Temos aí algumas curiosidades. Vamos ver? Pensando nisso, em toda essa curiosidade que nós temos na idade escolar e a idade de adulto também, é importante termos mais informações, né? E quanto mais nós soubermos, melhor. Então, pensando nisso, você já imaginou como era o nosso país na época do descobrimento, até chegar aos dias de hoje? Claro que estudamos isso, mas muita coisa não é aquilo que aprendemos na escola. Então, tem muitas coisas que nós aprendemos na escola que foi um pouco maquiado, um pouco enfeitadinho, né? E nós vamos descobrir algumas dessas coisas agora. Se você, como a gente, gosta de obter muito conhecimento, leia as curiosidades da história do Brasil que separamos para os curiosos, para nós mesmos, né? Vamos lá? Qual é a primeira? No descobrimento do Brasil, quem realmente descobriu o Brasil? Nós sempre acreditamos que foi Pedro Álvares Cabral, não é? Ao contrário do que aprendemos, o Brasil foi descoberto antes dos portugueses. Como? Quem? Como foi isso? Vamos ver? 3 meses antes do descobrimento oficial, que nós estudamos no livro de história do nosso país, o navegante espanhol Vicente Pinzón relatou em janeiro de 1500, olha a diferença, tá? Ter chegado a um local completamente desconhecido pelos reinos da Espanha e de Portugal, ou seja, nosso Brasil, ok? Então, foi em janeiro de 1500. A data do descobrimento, qual é? 21 de abril, né? Tem uma diferença aí, né? Vamos ver. Segunda. A segunda notícia interessante a respeito do Brasil, de curiosidade, qual é? Vamos ver? A viagem de Pedro Álvares Cabral. A viagem de Pedro Álvares Cabral fez ao Brasil, demorou mais de um mês. Ele saiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Olha, quando ele saiu de Lisboa, o Brasil já tinha sido apresentado a outra pessoa, vocês viram? E chegou no dia 22 de abril, próximo à região de Porto Seguro, totalizando 45 dias de navegação. Muito bem, vamos ver a terceira então, a terceira curiosidade. Diversidade de idiomas. Gostei muito desse detalhe aqui, porque isso quer dizer muito para nós aqui, viu? Antes do descobrimento eram falados mais de 1000 idiomas no Brasil. Hoje apenas 180 deles sobrevivem. E 11 são os mais praticados. Faz a gente lembrar que a maior diversidade linguística do nosso país está aqui no Amazonas, né? Que nós temos as línguas dos povos indígenas, né? Então, antes de ser descoberto o Brasil, eram mais de 1000 idiomas. E de quem eram esses idiomas? Quem praticava essa fala? Nossos povos indígenas. E olha como estão agora. Somente 11 são os mais praticados, embora nós sabemos que aqui no nosso estado, né, dentro do nosso estado do Amazonas, nós temos a maior diversidade linguística do nosso país, que é dos nossos povos indígenas. Vamos ver então a quarta curiosidade. A chegada do telefone. O primeiro telefone foi instalado aqui no Brasil em 1876, no Palácio Imperial de São Cristóvão, residência da família imperial. Dessa forma, o Rio de Janeiro foi a segunda cidade do mundo, hein? Foi a segunda cidade no mundo a ter uma linha telefônica, depois de Chicago. Então, o Brasil também estava bombando, né, com a comunicação. Vamos ver mais uma curiosidade?
a independência do Brasil. Essa eu já sabia, mas acho muito interessante. É bom sempre a gente lembrar, né? O Grito do Ipiranga. Todos conhecem o famoso quadro Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, certo? Esse quadro, pessoal, foi feito 30 anos depois do Grito do Ipiranga. E tem alguns detalhes neles, vamos ver? Seguindo, na ocasião, nele retratada, os cavalos dos cavaleiros eram, na verdade, jumentos. Na realidade, eram jumentos, mas colocaram os cavalos aí para deixar mais histórico, mais imponente, né? Para dar aquele tchan nessa fotografia, nesse quadro. Não é fotografia, é um quadro. Foi pintado, né? E o pintor substituiu esses animais. Mas tem mais uma curiosidade a respeito disso, viu? Vamos ver a próxima curiosidade. Um fato curiosíssimo. Estudos históricos revelam que Dom Pedro I não declarou a independência às margens do riacho do Ipiranga por ser um lugar bonito, para um marco histórico. É um outro detalhe interessante, olha aí. E sim, por estar com diarreia e por lá ser um ótimo lugar para que ele pudesse fazer suas necessidades rapidamente. Viram só quanta coisa a gente vai aprendendo a respeito da história? Mais uma curiosidade. Na República do Brasil, a carta de Dom Pedro II aos brasileiros. Ele deixou uma carta. Antes de voltar à Europa, Dom Pedro II escreveu uma carta aos brasileiros na qual ele dizia: resolvo partir com minha família. Lembra que a carta não está completa. Isso aqui significa que havia um trecho da carta antes e depois a carta continua. Lembra sempre da pontuação, tá, pessoal? Então, antes desse trecho, já havia um trecho da carta e ela continua. É apenas um fragmento da carta. Resolvo partir com minha família para a Europa amanhã. Ausentando-me, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança e faço os mais sinceros votos para que atinja sua grandeza e a merecida prosperidade. Muito bem. Ele saiu daqui desejando muita coisa, muita felicidade, muita prosperidade para nós brasileiros, não é? Vamos ver então a última curiosidade. O presidente que governou por menos tempo. Entre muitos presidentes que tivemos, Carlos Luz, que eu nem sei quem é, não conheço, foi o que teve o menor mandato até hoje. Ele governou o Brasil por apenas 3 dias. Alguma coisa aconteceu aí, né? Então nós aí compartilhamos com vocês essas curiosidades a respeito do nosso país, da nossa pátria, durante essa semana, né? Da pátria, de independência do Brasil. E nós aprendemos várias curiosidades a respeito disso. Mas o mais importante que nós devemos lembrar para a nossa avaliação nesse momento é lembrar que todo texto narrativo, ele pode ter um texto descritivo. É a descrição objetiva quando o autor vai falar apenas características daquilo que ele está vendo. E a descrição subjetiva ou psicológica, ele vai dar a opinião dele a respeito daquilo que ele está vendo. Não esqueçam do texto da Iracema, que ele, além de falar como ela é fisicamente, ele faz comparações com seres da natureza ao seu redor, e aí ele vai emitir o seu juízo de valor, ele vai emitir sua opinião. Por isso que é subjetivo. Então, descrição objetiva e subjetiva, ok? Espero que vocês tenham entendido, não tenha ficado dúvida e terminamos aqui. Até a próxima.